Graças e paz, amados irmãos, louvado seja Deus. Aqui estamos para mais uma transmissão da aula de Escola Bíblica Dominical nesse dia. O queremos agora passar para os irmãos a aula de número 9, cujo título é O Caminho do Aperfeiçoamento. Estudando ainda a Epístola de Pedro, né? Estamos no capítulo 5 da Epístola de Pedro, e são as recomendações finais de Pedro, dando ao seu povo. E nós vamos ler o versículo 10 do capítulo 5 da Epístola, pois nós vamos estar estudando nessa lição dos versículos 1 ao 14, ou seja, é o capítulo todo, né? Capítulo 5 inteiro da Epístola de Pedro. Aqui, no versículo 10, ele diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós vamos ver que nessa lição as exortações finais são a dois grupos. Pedro está exortando principalmente dois grupos: os anciãos, presbíteros, e os jovens. E o que nós vemos é esse serviço, a exortação que é dada, dirigida a esse grupo, o grupo chamado presbíteros, né? Versículo 1 fala isso, e de modo geral eram anciões escolhidos pela liderança por causa da sua idade avançada e maior experiência na vida cristã. E isso eram chamados presbíteros. Hoje nós vemos muitos títulos dados nas igrejas: presbítero, pastor, bispo e outros títulos aí, mas esses três são os mais usados, sendo que tanto pastor como presbítero como bispo, eles não têm nenhuma ordem hierárquica, ou seja, um não é maior do que o outro, menor que o outro, pois todos têm a mesma função: servir a Cristo, guiando o rebanho, orientando as pessoas, com a experiência que tem, supervisionando a casa de Deus. Portanto, tais títulos, nós, assim, colocamos alguns valores ou alguma hierarquia, mas isso é mais natural dos homens fazer isso. Não propriamente, não era essa a intenção bíblica. Bem, e assim ele diz, ele entre muitos era um desses presbíteros. E Pedro, ele assim mostra a exortação pela sua experiência como presbítero. E ele passa a sua experiência dizendo, justamente porque ele era igualmente um presbítero, como ele reconhecia-se e identificava com esse cargo de ancião, de guia, de orientador, de supervisor de todas aquelas coisas. Outra coisa é que ele diz que a sua experiência por ter testemunhado os sofrimentos de Cristo, em dois sentidos: ele presenciou de forma ocular e falava da experiência que teve de forma particular, ouvindo a palavra de Deus, sujeitando-se a morrer pelo aquilo que ele dizia, por ter convicção de tudo que aprendeu de Cristo e que assim pôs em prática na sua vida toda. Ele também era coparticipante da glória a ser revelada, ou seja, sofrimento e glória estão naturalmente relacionados na vida do cristão. Sofrimento e glória são duas coisas que vão estar na vida. Pedro mostrou que isso é verdade a todos os cristãos, pois enfrentou tanto a pressão, tanto a luta, tanto a dor, como também receberão a coroa de glória, a bênção. E ele viu isso, ele teve esse momento de glória ao ver a transfiguração de Jesus, mas ele também teve um momento de dor e de muito sofrimento ao passar pela tantas provas que enfrentou. Né? O próprio capítulo, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 16 a 18, ele diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares, da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra, glória, quando a glória excelsa lhe foi enviada, segundo a voz que disse: Esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu
nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele conta essa experiência do Monte da Transfiguração, mostrando que ele teve essa experiência, uma parte antecipada da glória que estava revelada, e sendo isso animador para todos aqueles que passavam por dores e pensavam, será que existe mesmo essa glória? Será que existe mesmo esse momento de glória na nossa vida? E Pedro disse, sim, existe, porque eu já adiantadamente vi um pedacinho dela lá naquele Monte da Transfiguração. Pois é. Mas ele também nos fala, nos exorta sobre o serviço a fazer. Ele exorta o seu povo sobre o que vamos fazer agora, qual o serviço que temos a executar. E a epístola de Pedro, no capítulo 5, e os versículos 1 e 3, falam muito bem isso quando dizem na palavra, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, ele dá essa recomendação em 5 partes, que nós vamos ver, que a primeira é não por constrangimento, não constrangendo as pessoas, não fazendo isso por pressão, né? Não pastoreamos o rebanho por pressão, porque as circunstâncias nos colocam a fazer isso a contragosto. Não. Pastorear o rebanho é um privilégio, é uma honra, também é uma missão, e deve ser feito de forma voluntária, porque o que é feito de contragosto já está desqualificado desde o começo. Segundo, que seja feito espontaneamente. Em vez de servir por constrangimento, o serviço do pastor deve ser um serviço voluntário. É um serviço que ele faz de boa vontade, deve encarar com prazer. Não deve ser um fardo. Que coisa terrível, que pesado é. Não. Há dificuldades, há lutas, com certeza, mas não é um fardo. Não é um fardo que nós desejamos a todo custo nos livrar dele. Não. É uma missão que requer força, foco, diligência, mas principalmente entender que é uma missão que aquele que faz deve fazer encarando isso para agradar o Senhor. Não por sorte da ganância, é o terceiro ponto que ele diz, ou seja, não com aquela intenção de obter um lucro vergonhoso, lucro ganancioso, ganho desonesto. Felizmente, nós vemos escândalos de líderes que, por conta de buscarem um lucro, fazem coisas terríveis. Esses são falsos profetas que devem ter o juízo de Deus no último dia. Não como dominadores, ou seja, não como um líder que exerce domínio intenso sobre as pessoas, usando de demagogia, usando de coisas que vá ofender ou trazer malefícios às pessoas, ou seja, sendo um autocrata opressivo, intimidador, intimidando as pessoas a fazer sua vontade, impedindo de fazer coisas porque ele não quer. Veja o exemplo na Epístola de João, terceira Epístola de João, quando ele diz no versículo 10, aliás, versículo 9 e 10, ele diz assim, é a terceira Epístola de João, no versículo 9 e 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos acolhia. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Ainda diz, não imite o que é mal. João está alertando sobre esse Diótrefes,
que simplesmente dominava as pessoas e exigia que não recebesse os irmãos em casa. Então, esse é o conselho, esse é a palavra de, de João, não dominadores. Assim, também como modelos do rebanho, Pedro nos adverte a ser modelo, ser exemplo. Esse é o principal foco. Vivendo de tal forma que seja digna de imitação, digna que os outros imitem, né? O discípulo imite o seu discipulador. E isso requer exemplo, né? O mais importante aspecto da liderança espiritual e o melhor teste de sua eficiência é o poder de uma vida exemplar. Sede meus imitadores, dizia Paulo. Então, nós devemos ser também modelos. Mas isso tudo há uma recompensa espiritual a esse serviço, e é o que Pedro ele nos fala, nos chama de coroa inacessível, está aí no versículo 4. Logo o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Né? E o Supremo Pastor, lembramos que ele é o Supremo em todas as coisas. Ele está acima de nós. Um dos mais belos títulos da Escritura é justamente esse, Supremo Pastor. Né? E Jesus ele diz, eu sou o bom pastor, bispo, pastor e bispo da vossa alma, como diz 1 Pedro capítulo 2, verso 25. O que Pedro quer ensinar nas igrejas é que só há um pastor e guia celestial, e é ele esse guia. E das mãos dele é que os fiéis receberão a recompensa, não é da nossa, mas da dele. E nós também receberemos, né? Não como glória das reações humanas, mas como graça do que o Senhor nos colocou para fazer, e fazemos isso pela graça. Mas também Pedro fala da submissão. A submissão dos liderados. No versículo 5, ele diz, roga igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. Momentos de... Nós vemos essa exortação de que ele falando aos jovens, no sentido de mais moço, em contraste aos mais velhos, agora ele se dirige aos jovens, e ele fala justamente de cingir-se humildade. A humildade faz parte do ponto-chave da submissão a uma liderança. E cingir significa colocar o avental. Como Jesus, ele cingiu-se com a toalha e pegou a bacia, lavou os pés dos seus discípulos. Essa a intenção desse texto. Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede graça. Resistir ao soberbo. Essa palavra que Deus resiste, olha, ela significa repulsa. Ele simplesmente repugna, ele não suporta o soberbo. Porque o soberbo, ele se acha que superior a Deus. Ele pensa que não precisa de Deus. A soberba o faz enxergar-se como o próprio Deus. E assim ele resiste a Deus também. Mas Deus não suporta essa soberba, porque isso é tudo o contrário do que Deus é. E assim, ele concede graça ao humilde. Há muitos textos que falam justamente sobre isso, né? Os humilhados serão exaltados. Né? E, enfim, no verso 6 e 7, ele fala como nós devemos confiar plenamente em Deus. E ele diz assim, sobre essa confiança, nos versos 6 e 7, quando ele diz, humilhai-vos, portanto, vós, a poderosa mão de Deus, para que ele, no tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o primeiro ponto que ele fala aqui, humilhai-vos, ou seja, faça com humildade,
Nos momentos difíceis é melhor buscar a Deus, porque é certo que Ele nos ouvirá. É certo que Ele tem poder para nos guardar. O próprio texto nos fala isso, que Ele tem o poder, a sua poderosa mão. Fala do modo maravilhoso, cheio de poder que Deus tem para agir em cada circunstância da nossa vida. E Ele agiu com o povo de Israel e Ele tem poder para agir conosco. Ele é o mesmo Deus. Então, Ele fala disso, de ser humilde. Aquele que é humilde será exaltado, o que é exaltado será humilhado. Porque aquele que a si mesmo se exaltar, aquele que a si mesmo coloca, a Bíblia recomenda que o outro o elogie, não você mesmo. Né? É a recomendação em Provérbios. E outra coisa que ele fala no verso 7 é a confiança. Aqueles crentes eram os primeiros leitores da epístola de Pedro e viviam sob uma pressão social terrível, um tempo de perseguição forte, e era natural que ficassem ansiosos, né? Porque a ansiedade podia ser grande peso nos ombros daquelas pessoas. E só há um jeito de se tirar a ansiedade, é lançando sobre Deus, lançando toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus, ele recomendou lá no texto de Mateus, capítulo 6, 25 a 34, ele fala sobre essa ansiedade, quando ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas apresentai-vos a Deus, pois olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, vejam que não tecem nem fiam, e Deus cuida de todas elas, como não há cuidado de vós, pequeno rebanho. Né? Vales mais do que aves, né? Vale mais do que flores. Então não andeis ansiosos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A razão de se tomar uma atitude de confiança é justamente essa, transferir toda a ansiedade aos ombros de Deus, e Ele tem cuidado. Ele cuida de nós. Né? Ele colocar essa confiança é depositar naquele que pode fazer todas as coisas. Há uma ilustração de um equilibrista que estava atravessando entre dois prédios mais altos da cidade. Ele colocou uma corda bamba e fez o desafio: vou atravessar essa de um lado para o outro. E o pessoal aplaudindo, tá, você consegue, vai, tal. Ele foi, atravessou para o outro lado. Quando chegou do outro lado, disse: agora eu quero fazer um desafio. Quem é que quer voltar comigo daqui para o outro lado? Né? Eu vou voltar, agora quero levar alguém comigo. Alguém que se habilita, e todos um olhando para o outro assim, desconfiados. Não, quem é que vai? Quem eu sou doido? Não gosto de jeito nenhum. Até que um garotinho disse: eu vou. Aí subiu, o garoto subiu lá e tal, pegou o elevador, chegou lá no último andar, lá na parte onde estava o equilibrista. O equilibrista pegou aquele jovem, né? Aí colocou ele sobre os ombros e foi se equilibrando, levando o jovem nos ombros para o outro lado. E quando ele estava no meio, todos ficavam admirados, pensando: meu Deus, que menino corajoso, que menino audacioso, que menino, né? E quando ele chegou do outro lado, enfim, são e salvo, e desceu, vieram perguntar a ele: mas vem cá, você é muito corajoso de enfrentar assim, mas por que você não teve medo, você não teve nenhum receio que fosse... Por que você confiou tanto nesse homem? É simplesmente porque ele é meu pai. Explicado, né? Ele confiava porque sabia que o pai não ia fazer o mal a ele. E nós ficamos tão desconfiados da ação de Deus, ficamos fazendo nossos pedidos naquela dúvida: Senhor, será que o Senhor quer? Será que o Senhor pode fazer? Será que o Senhor tem poder de fazer? Confia no Senhor, meu irmão. Tenha uma atitude de confiança. Creia realmente que Ele tem cuidado de nós. E esse é um tempo que nós estamos vivendo em que todo o nosso cuidado tem que ser colocado na mão do Senhor. A vitória sobre as forças espirituais é o outro tema. É quando Pedro ele fala justamente no capítulo, versículos 8 a 11,
sobre esse enfrentamento. Quando ele diz sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão, e que ruge procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos que os sofrimentos iguais iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar, e a ele seja a glória dos séculos. Amém. Então ele vai terminando exortando justamente o povo a saber, existe problema, o inimigo está solto, ele quer fazer o mal? Quer, com certeza. As forças espirituais estão aí nos opondo a vida toda. E a pergunta é como é que nós devemos enfrentar essa oposição diária, essa oposição que temos dia a dia? Primeiro, com sobriedade e vigilância, sendo vigilantes. Significa com pleno domínio da capacidade racional, esperando de olhos abertos, atentos a tudo que está à nossa volta. Devemos estar atentos. Devemos estar vendo os sinais que acontecem à nossa volta. É preciso estar alerta e sóbrio para poder enxergar, porque o adversário, o acusador, ele se movimenta como um leão espreitando a presa com o objetivo de convencer o crente a desviar-se de Deus. E assim, o que nós vemos é que, assim como o leão fica espreitando, a presa fica ali naquele lugar, na relva, lá na mata, não consegue ver, mas o leão está ali, se espreitando, procurando a brecha, procurando a hora, o momento certo de devorar. É a nossa atenção nas coisas que estão em nossa volta que nos farão vencer. Portanto, devemos estar atentos às astutas ciladas do inimigo. Então, seja sóbrio e vigilante. Segundo, com resistência. A atitude certa dele é resistir firme na fé. Resistir firme na fé. Tiago 4,7 diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ele primeiro, antes de resistir, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar-se a Deus, em primeiro lugar, é estar debaixo da potente mão do Senhor, confiando na sua palavra, sabendo que Ele é todo-poderoso. E não dê lugar ao diabo. Não dê lugar, opondo-se às sugestões que vêm do mal. Leonard Ravenhill, um pastor que eu tenho como referência a nível espiritual, ele disse certa vez: como é que podemos enfrentar hostes, ter força para enfrentar hostes do diabo, hostes infernais, se não temos a iniciativa de desligar o televisor? Hoje em dia, eu diria, de desligar o celular ou não entrar na internet. O que nós vemos é dessa distração, tirando os crentes do foco. E aí nós vemos a luta está aí firme e nós damos lugar. Não dê lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É fazer o que é mal. Quando eu não dou lugar a Deus, quem vai ocupar é o inimigo. Então resista firme na fé. Cuidado com coisas que venham influenciar cultura, sociedade, economia, política, ideologias e religiões do mundo, coisas que podem influenciar você para o lado ruim. Buscamos todas essas coisas baseadas na certeza da palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. E outra, todas essas coisas o inimigo faz, mas isso é para o nosso aperfeiçoamento. O propósito final da vida do crente é ser aperfeiçoado. E nada mais aperfeiçoa o crente do que uma vida voltada e firmada na palavra de Deus. Essas coisas é que firmam o nosso passo.
O Deus de toda a graça em Cristo Jesus, Ele nos chamou. Em Cristo, Ele nos chamou para a sua eterna glória. E aí ele diz, depois de ter sofrido. Porque assim também Jesus foi para a glória depois de ter sofrido. Sofreu um bocado para poder ir para a glória. Assim nós, a exemplo de Cristo, também sofremos para poder, aperfeiçoados, maduros, firmados, fortes, entender que é nesse fortalecimento que alcançamos a glória. A gente vê pessoas que são calejadas na vida, passaram por lutas tremendas e vivem hoje, e que conseguiram resistir nessas coisas e dizem, não, porque eu estou calejado no sofrimento. É porque já passei por muitas coisas, e essas coisas fazem amadurecer, fazem crescer, fazem aperfeiçoar, tornam as pessoas mais firmes, desde que olhemos para as circunstâncias, não como simplesmente coisas que, adversidades que acontecem, mas devemos olhar para as circunstâncias que aprendemos, que vivemos na vida como aprendizado para a vida. E assim, a ação de Deus em favor de seus servos é essa: fazê-los crescer, amadurecer, aperfeiçoar, e como ele diz aqui no texto, depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo, é ele, é o Senhor que faz essa obra. É ele que nos aperfeiçoa, é ele que nos firma os pés. Lógico, eu busco a ele e ele faz a obra. Ele me firma, ele me fortifica, ele me fundamenta, porque a palavra dele é fundamento para a minha vida. E a ele seja o domínio dos séculos dos séculos. Amém. Essa é a palavra do Senhor. As palavras finais do apóstolo, elas são dirigidas aí no verso 12 e 14, né? Ele diz, por meio de Silvano, que para vós é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando, testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firme. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz a todos vós e vos chamais em Cristo, e vos achais em Cristo. Então, Silvano, também chamado Silas, atuou ali com Pedro, e além de ser considerado um fiel irmão, ele também era assim achado por Pedro. E tinha a finalidade de exortar. Essa epístola era uma epístola exortativa, né, que fala justamente, ele resume toda a sua carta acerca da genuína graça de Deus. E recomenda que estejam firmes. Então, toda a carta, em todo o tema, ele está falando dessa graça maravilhosa de Deus e da firmeza que encontramos nessa graça. Saudações enviadas aos irmãos de Roma, porque ali, quando ele fala Babilônia, ele está se referindo a Roma, né? Pedro vivia ali, quando escreveu essa epístola, vivia em Roma. E ele fala da igreja como também eleita, pertencente à verdadeira e única igreja universal, corpo de Cristo. Como todas as demais igrejas evangélicas locais independentes de qualquer separação institucional ou geográfica, são todas corpo de Cristo. Nós devemos entender cada igreja como uma família, cada igreja tem o seu ethos, sua maneira, seu jeito de ser, a sua doutrina, mas somos todos corpo de Cristo. Não é o pé maior que a mão, não é o braço maior que a perna, não é a orelha maior que o nariz. A cabeça é Cristo e os membros são o corpo de Cristo. Então, ninguém quer perder uma unha, ninguém sente a dor. Quando um dedo sente dor, todo o corpo sente. E é assim que é o corpo de Cristo. Quando uma agulha bate no seu dedo, o corpo inteiro sente a dor.
Então, assim devíamos ser como o corpo de Cristo. A dor de um irmão é a dor de todos. O sofrimento de um é o sofrimento de todos. A alegria de um é a alegria de todos. Assim, Marcos, também conhecido como João Marcos, não era filho natural de Pedro, era filho na fé. É um ato carinhoso e também um ato de... O discípulo, ele se torna meio que filho, né? Nós, quando assumimos um discipulado, nós assumimos a paternidade daquela pessoa. Principalmente aquele que a gente está ensinando o caminho do Senhor, a gente está botando no caminho do Senhor. Então, nós somos pais daqueles, pais espirituais, como Pedro se considera diante de João Marcos, né? E ele fala do ósculo do amor. Esse ósculo santo, que falava lá também, Romanos 16, recomenda que os irmãos se cumprimentem com um sinal típico da unidade da família, os primórdios da igreja, e isento de qualquer outra intenção, de qualquer outra conotação que não seja de comunhão, de carinho fraterno entre irmãos. E as últimas palavras são dirigidas a todos os leitores da palavra de Deus, quando ele manifesta o anseio de que a paz de Deus, que é a essência da salvação, né? De onde decorrem todas as bênçãos espirituais, unisse o coração de cada leitor, né? E preparar-se para os tempos que estão para vir, esses tempos ameaçadores, tempos difíceis que estão aí. E assim nós concluímos que Pedro ele exortou a igreja, né, a cuidar do rebanho, lembrando que Jesus havia dito, né? Jesus disse diretamente a Pedro: pastoreia as minhas ovelhas. Então a gente vê essa recomendação lá em João 21:16, quando Jesus, chamando Pedro à parte, diz: pastoreia. Tu me amas? Pastoreia minhas ovelhas. E ele também fala da vida cristã semelhante a um combate, e realmente é. Pedro diz que o inimigo é o diabo, o adversário, o astuto, que às vezes aparece como serpente, outras vezes como anjo de luz. Ele procura o ponto fraco de cada crente e para nós nos defendermos devemos usar, como recomenda Paulo, toda a armadura de Deus. E assim não precisamos temer. Observe que a palavra diabolos, né, que significa adversário, tem tudo a ver com a ação do inimigo. Ele é adversário de Deus e é adversário nosso. Então, toda a adversidade, né, provém justamente disso, dessa situação que o inimigo coloca no coração das pessoas. E a gente acaba vendo que as adversidades que enfrentamos, muitas vezes, primeiro vem pela nossa culpa, do pecado, e a ação do inimigo nesse mundo que jaz no maligno. Portanto, meus irmãos, guardai firmes na fé e que essa paz de Deus enche o coração de cada um, como diz a paz, a todos vós que se achais em Cristo Jesus. A paz a você, em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus eterno, em nome de Jesus, te agradeço, mais uma vez nos exortar na sua palavra, que isso traga fruto para a glória do teu nome. Agradecemos por esse estudo que tanto nos edifica. Ajuda-nos no combate da fé, a vivermos buscando sim a tua palavra, atentos a tudo à nossa volta, dando graças a Deus por todas as vitórias que conquistamos em Cristo Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.